Boa noite, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula para todas as séries, primeiro, segundo e terceiro ano, no dia 15 de outubro, com o tema Semana da Criança, e a gente vai trabalhar o assunto, o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? O que é o ECA? Alguém sabe me dizer, de vocês? Então, o próprio nome já está aqui nessa imagem aqui, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui está marcando essa imagem de 24 anos, mas este ano, dia 13 de julho, nós completamos 30 anos do ECA já, no Brasil. Então vamos ver como é o número dessa lei e o que significa para a gente. A Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi promulgado em 13 de julho de 1990, regulamentando o citado artigo 227 em consonância com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. O ECA, então, representa um marco no nosso ordenamento jurídico, ao garantir a proteção integral às crianças e adolescentes também. Algo bem diferente que se tinha na época dos Códigos dos Menores, que é a Lei 6.667 de 79, que a gente vai ver daqui a pouco, falando um pouquinho da história dessa legislação de proteção às crianças. Então, que tratava das menores em situação irregular, que toda da música, falando de margem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos falar um pouquinho da história. Como começou tudo isso aqui no Brasil. Até 1990, o final do Império, início da República, nós tínhamos no nosso país as Santas Casas da Misericórdia, E existia um sistema que chamava Sistema da Roda das Santas Casas, que veio da Europa no século XIX e tinha o objetivo de amparar as crianças abandonadas e recolher donativos, Essa roda, que está aqui nessa imagem aqui, tá vendo essa roda aqui na parede? Então, ela constitui-se de um cilindro oco de madeira que girava em torno do próprio eixo, com uma abertura em uma das faces, alocada em um tipo de janela, onde eram colocados os bebês. A estrutura física da roda privilegiava o anonimato das mães, que não podiam, pelos padrões da época, assumir publicamente a condição de mães solteiras. Então, quem era mãe solteira no início do século XX, em 1900, essa imagem aqui da mãe colocando a criança, bem aqui, com cara de assustado para que ninguém veja, Então, coloca ali, fecha e ali vão recolher essa criança, ou outra pessoa pode pegar e adotar, ou fica para as irmãs, da Santa Casa da Misericórdia, que aí ia cuidar dessas crianças para a produção. Existe realidade essa, no início do século das crianças, olha, 100 anos atrás, mas praticamente 120 anos atrás, praticamente. Mole. Bom, de 1900 a 1930 nós tínhamos a República, e que também junto com isso veio no nosso país, aqui na sociologia a gente estuda as lutas sociais, Então foi marcado pelo surgimento de lutas sociais, principalmente no âmbito do trabalho, do proletariado, Liderado por trabalhadores urbanos, o Comitê de Defesa Proletariada foi criado durante a greve geral de 1917. Teve uma grande greve no Brasil inteiro em 1917 dos trabalhadores. E o comitê reivindicava uma das coisas, era a proibição do trabalho de menores de 14 anos e a abolição do trabalho noturno de mulheres de menores de 18 anos. Então tinha trabalho de crianças, as crianças trabalhavam nessa época, de 14 anos em diante já podiam trabalhar, E aí não tinha nenhum amparo. O lugar de criança está na escola estudando, mais 14 anos, Vocês estão saindo do 9º ano e entrando para o 1º ano. Então é para você começar a, de fato, estar mais empenhado na educação, na sua formação, não no trabalho. Em 1923 foi criado o Juizado de Menores. Antes disso, olha aqui a fotinha das crianças que trabalhavam lá naquela época, início do século XX, 1910, 1915, 20, as crianças trabalhando em fábricas, então tudo menores, da escola. Em 1923 foi criado o Juizado de Menores, tendo Melo de Matos como o primeiro juiz de menores da América Latina. Então foi um juiz brasileiro. Em 1927, mais tarde, em 1927,
o Código de Menores proibiu o sistema das rodas, aquele no início do século, né? A gente colocava as crianças lá, então esse código proibiu o sistema de rodas, de modo que os bebês fossem entregues diretamente às pessoas destas entidades. Então não precisa colocar lá naquela roda e abandonar a criança ali, né? E se ninguém pegasse, a criança ia morrer ali, né? Então se ia direto nos orfanatos e entregava as crianças para elas a adoção, né? Enfim, o registro da criança era uma outra obrigatoriedade desse novo procedimento. Então deu a certidão de nascimento, né? Código de Menores de 1927, mais uma coisa sobre ele, né? Sobre esse Código de Menores, também é conhecido como Código Melo de Matos, né? O Código de Menores era endereçado não a todas as crianças também, mas apenas aquelas que tinham tidas como um estado em situação irregular, né? O que era essa situação irregular? Às vezes cometeu algum crime, delito, enfim, qualquer coisa assim. O menor, olha lá o artigo 1º, o menor de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas neste Código, né? Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. 12 de outubro, dia das crianças ainda, né? Aqui tem um gráfico, né? Falando da estatística da Polícia Federal do Distrito Federal. Fez uma pesquisa sobre os jovens delinquentes que estavam presos no Rio no início do século, né? E olha só a quantidade aqui a idade, né, das crianças que estavam na prisão, de 16 a 20 anos, 15%. Depois de 21 a 25 anos, 27%. Então 15%, que representava mais ou menos 16 mil delinquentes presos nas cadeias, né? Olha só que situação, né? De 1930 a 1945, o Estado Novo, né? Getúlio Vargas, era Vargas. Em 1942, o período que foi considerado especialmente autoritário do Estado Novo, e foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, chamado SAM, não professor Sam, tá? SAM. Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça que funcionava como um equivalente do sistema penitenciário para a população menor de idade. E aqui a fotinha, ó, que esse aqui é o Lar das Crianças da Sociedade Beneficente das Damas Israelitas, fundada em 1939 e depois incorporado ao FIDAS em 1940. Aqui se mantém até hoje a mesma casa, o mesmo endereço, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Tá vendo? Aqui as crianças dormindo, ela cuidando das crianças, os beijos e tudo mais, caminho, e era ali que isso ficava, tá bom? Bom, de 1930 a 1945, né, além do SAM, a mesma data, nesse período, né, tinha outras entidades federais também que faziam, tinham essa proteção e atenção à criança e adolescente, né? Por exemplo, a LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência, uma agência nacional de assistência social criada por Dona Darcy Vargas, a primeira-dama, esposa de Getúlio Vargas, intitulada originalmente de Legião da Caridade Darcy Vargas. Era voltada ao atendimento de crianças órfãs da guerra, né? Casa do Pequeno Jornaleiro, programa de apoio a jovens de baixa renda, baseado no trabalho informal e no apoio assistencial socioeducativo. Casa do Pequeno Lavrador, programa de assistência à aprendizagem rural para as crianças e adolescentes de filhos de camponeses. E Casa do Pequeno Trabalhador, programa de capacitação e encaminhamento ao trabalho de crianças e adolescentes urbanas de baixa renda. E Casa das Meninas, programa de apoio assistencial socioeducativo a adolescentes do sexo feminino com problemas de conduta. Então tinha essa era Vargas foi uma era da história do Brasil, também com muitos, o populismo, né, política populista da era Vargas, atendendo esses programas assistencialistas, né. 1945 a 64, que é a redemocratização, então a abertura política e organização social em 1950, né, e que depois é o golpe de 64, né. Em 1950 foi instalado o primeiro escritório da Unicef no Brasil, em João Pessoa, na Paraíba. O primeiro projeto realizado no Brasil destinou as iniciativas de proteção à saúde da criança e da gestante em alguns estados do Nordeste do país. O SAM, que é o Serviço de Assistência ao Menor, né, começou a ser considerado pela opinião pública como repressivo, desumanizante e conhecido como uma universidade do crime. Então, o SAM, na verdade, vai futuramente se tornar a FEBEM, que é a Casa da Fundação hoje, né? Bom, vamos lá. 1964 a 79, regime militar, golpe de 64 militar no Brasil, né? E aí
existem mais duas leis para a área da infância, que é a lei que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, chamada FUNABEM, né? E depois o Código de Menores de 79, a Lei 6.697 de 79. Né? A FUNABEM propunha ser a grande instituição de assistência à infância, cuja linha de ação tinha a internação dos abandonados e carentes como os fatores também, isso é o principal fator. E que tem uma figura interessante dessa época, né? Fala sobre após a última fuga do menino que tentava fugir da FUNABEM, que vai se tornar futuramente FEBEM, depois Fundação Casa. Década de 80, abertura da política e a nova redemocratização. Então, com isso, nessa década de 80, começa o fim da regime militar, 1985, direta já, e aí a redemocratização, né? E aí vem logo em seguida a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, né? Conhecida por todos nós, que foi um marco na história do Brasil, da democracia brasileira. E também começa aí a questão, a base, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, já escrita em 3 grupos expressivos: dos movimentos de sociedade civil, ou dos juristas, e dos técnicos e ideólogos governamentais da própria FUNABEM, tá? Que a Constituição de 1988 erguida na época, deputado Ulisses Guimarães. Bom, década de 90, a consolidação da democracia, então a promulgação do ECA, a ECA, né, o número é 8.069, de 13 de julho de 1990. É uma conquista, né, para a sociedade brasileira, a produção desse documento de direitos humanos que contempla, então, os direitos da população infanto-juvenil. Né? Então o ECA impõe medidas de internação como último recurso, mas no caso do ato infracional das crianças, né? E o desafio ainda é manter a implementação, já foi implementado, agora implantado, agora falta implementar, ou seja, a consciência do povo brasileiro de respeitar essas leis, né? Aqui é uma imagem já de 30 anos, né? Uma live que teve em julho agora, 13 de julho, falando dos 30 anos do ECA. Tudo isso é proteção. E aqui um exemplo de um artigo importante, um dos artigos importantes, todos são importantes, artigos do ECA, mas esse é muito importante, né? Que é o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tem essa imagenzinha aqui mostrando justamente o direito à alimentação, à moradia, assistência médica adequadas, né, para a criança e a mãe também, tá bom? Então é isso, Semana da Criança, então feliz Dia das Crianças para todos vocês, feliz Dia dos Professores para todos os professores também, e Deus abençoe e até a próxima aula pra gente. Qualquer coisa, só colocar suas dúvidas lá no site lá da Google Classroom, tá bom? Deus abençoe, até mais.